Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou até aqui, você provavelmente nos conheceu aí através das nossas redes sociais, através de algum anúncio aí no Facebook, no Instagram. E hoje aqui nessa aula, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você a resposta dessa pergunta: como realizar o seu sonho de ter a sua casa própria, sem preocupações e sabendo exatamente quanto a sua obra vai custar, tá bom? Então, já vamos começar sem demora, sem enrolação, direto ao ponto. Eu quero falar para você mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui comigo nessa aula, nesses minutos que nós vamos passar juntos aqui discutindo isso, que eu quero trazer aqui o máximo de informações possíveis para te ajudar a realizar o seu sonho, tá? O seu sonho de ter a sua casa própria. E o que eu vou falar aqui serve também para reforma, serve também para obras comerciais, serve para empreendimento, serve para tudo que tem a ver com obras, tá? O meu objetivo aqui hoje é mostrar para você um passo a passo para que você consiga ter a sua obra, seja ela uma reforma, seja ela uma construção do zero, você consiga ter essa obra primeiro sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de dor de cabeça e sabendo quanto que isso vai custar, né? Eu quero muito que a realização do seu sonho, eu acredito muito nisso, que obra é um sonho, tá? Reforma, seja um escritório, seja uma sala comercial, seja uma construção do zero, seja a sua casa, seja a construção da sua casa, seja a reforma da sua casa, é a realização de um sonho e ela precisa ser tratada como tal. Então, o meu objetivo aqui hoje é definir exatamente, te ajudar a definir exatamente como vai ser a sua casa, mesmo que você ainda não tenha feito nada, mesmo que você ainda não que você tem apenas a ideia, apenas o desejo de começar a construir ou reformar, tá? Se você tá nesse ponto, essa aula chegou para você no momento certo, tá bom? Saber exatamente o que você, enquanto dono, enquanto proprietário, né, enquanto cliente, enquanto contratante, tem que fazer durante a execução da sua casa, como que você vai gerir o seu contrato, o que você precisa cobrar, aonde que tem que estar a sua atenção, o que é importante para você e aonde você precisa focar, tá? E eu quero te falar também sobre como contratar corretamente profissionais de arquitetura, profissionais de engenharia, quais são os projetos necessários, quais são os serviços necessários e como que esses profissionais eles vão te ajudar no decorrer de toda a sua obra, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para você um passo a passo, tá? Um fluxo correto, desde o momento aonde você tem o sonho, aonde você decide construir, aonde você decide reformar, até o momento em que de fato você recebe as chaves da sua obra, você se muda, você começa a usar a sua sala, você começa a usar a sua edificação finalizada, entregue para você, limpa, dentro dos padrões técnicos de norma, dentro das garantias legais e que você possa fazer isso, tá? Aproveitar a sua obra, curtir a sua obra mesmo como a realização de um sonho, sem você precisar ter que parar de trabalhar para ficar correndo atrás de material, sem você precisar parar de trabalhar para ficar indo em loja, buscando coisas, levando coisas para a obra, sem o profissional ficar te ligando o tempo todo, te pedindo coisas, mas realmente ter a sua obra como algo, não como algo que você vai se lembrar, como uma coisa que te deu trabalho demais, que te deu dor de cabeça demais, que é a lembrança que geralmente a grande maioria das pessoas tem, via de regra, mas tendo uma lembrança de que a sua obra foi algo que aconteceu com comodidade, com transparência, com economia, com segurança e você conseguir desfrutar da realização do seu sonho da melhor forma possível. Se você seguir todos os passos que eu vou te falar aqui hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir isso e que você vai conseguir realizar o seu sonho da melhor forma possível, tá? Com fluidez, sem dor de cabeça, sem trabalho, sem confusão, simplesmente esperando, vendo as coisas acontecendo e você realmente conseguir realizar esse sonho, alcançar esse objetivo, tá bom? Antes da gente começar, eu queria me apresentar mais uma vez, talvez você ainda não me conheça, talvez é a primeira vez que você tá por aqui, tá? Meu nome é Lúcio Mota Marinho Júnior, tá? Eu sou engenheiro civil, eu formei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFTO,
aqui do Tocantins, na cidade de Palmas, tá? Hoje eu tenho uma pós-graduação, eu sou especialista em elaboração e gerenciamento de projetos em BIM, né? Atualmente eu trabalho na LM Soluções Engenharia, uma empresa que eu fundei, que é uma empresa que trabalha com elaboração de projetos de engenharia, elaboração de orçamentos analíticos, consultorias, treinamentos e execução de obras. Tá? O nosso foco principal é a parte de execução e a gente acredita que para que a execução aconteça existe todo um processo que eu chamo de processo de planejamento que acontece antes da obra e a gente faz todo esse serviço de processo de planejamento, projetos, orçamento, cronograma, tudo aquilo que a gente precisa fazer para que a sua obra aconteça da melhor forma possível, dentro de um cronograma, dentro de um orçamento, dentro de um projeto pré-definido, tá bom? Eu nasci no interior do Tocantins, né, numa cidade chamada Paraíso. Algum tempo depois minha família se mudou para Palmas e é a cidade que eu moro até hoje, é a cidade que eu amo de paixão, é a cidade que eu trabalho, né? Desde o ano de 2015, assim que eu comecei a faculdade, eu já comecei a trabalhar, fiz um monte de coisa legal, desenvolvi software, vários projetos de pesquisa, desenvolvimento de materiais, estudos de laboratório, publicações de artigo, ainda na fase da faculdade, ainda na fase de estágio, né? Até hoje trabalhei em diversas obras comerciais, residenciais, reformas, casas térreas, execução do zero, reformas, até prédios aí de mais de 30 pavimentos. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Recentemente tive a oportunidade de fazer projetos de um prédio grande aqui na cidade, um conjunto habitacional, e tenho acompanhado também a execução, tenho acompanhado ali os processos de planejamento e, enfim, tenho trabalhado nisso ao longo desses anos aí. E hoje, né, principalmente o foco da nossa empresa é execução de projetos, execução de orçamentos e gerenciamento de obras, gestão de obras, execução de obras dos mais diversos tipos, tá? Esse ano a gente já atendeu reformas comerciais, reformas residenciais, construções do zero, obras de condomínio, enfim, tudo aquilo que diz respeito à construção civil, né? Nós temos buscado atender aí e levar essa mensagem para os nossos clientes, de que não precisa ser sinal de dor de cabeça, não precisa ser trabalhoso, não precisa ser difícil, né? Eu tenho aqui um trabalho educativo também, um Instagram voltado para estudantes, profissionais da área. Essa foto aí é a foto da minha última turma aí do meu curso presencial de orçamentos. Além de trabalhar com isso, eu também ensino isso para outros engenheiros, para outras empresas, para estudantes. Eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito que é um trabalho que vale muito a pena ser compartilhado, e a partir do momento que a gente compartilha esse conhecimento, a gente melhora o mercado, a gente consegue levar o melhor para os nossos clientes, e é por isso que eu tenho esse trabalho educativo também, não só com a minha equipe, não só com a minha empresa, mas também prestando consultoria para outras pessoas, dando cursos, treinamentos, levando conhecimento e ajudando as pessoas aí a levarem o melhor para você, cliente. Que eu quero conversar, que eu quero começar falando com você aqui hoje nessa área. Durante, né, a vida e ao longo desses anos eu tenho visto muitas pessoas construírem por conta própria. Eu tenho certeza que você muito provavelmente ou já tentou construir por conta própria ou conhece alguém que fez isso. E geralmente essa experiência é uma experiência muito traumática, é uma experiência que traz muitos problemas para as pessoas. Elas começam a construir sem saber se o dinheiro delas vai ser suficiente. Geralmente as pessoas chutam valores, o pedreiro vai lá e chuta um valor, ou a pessoa chuta um valor baseado ali em qualquer coisa, baseado na experiência de alguém, e a gente sabe que obras são personalizadas, são únicas, não tem como você ter esse tipo de padrão de comparação. Geralmente as pessoas começam sem saber se o dinheiro vai ser suficiente, geralmente nunca é, e geralmente elas nunca sabem quando que vai acabar. O normal é colocar um prazo e gastar 2, 3 vezes mais, é definir um orçamento e no final essa obra
custar aí 2, 3, 4, 5 vezes mais. Muita gente acha que isso é normal, tá? Muita gente acha que isso é normal, que é normal ter retrabalho, que é normal a obra sair fora do custo, que é normal a obra atrasar. E eu, durante muito tempo, antes da faculdade, até durante a faculdade, durante muito tempo eu também acreditei nisso, nesse consenso geral, né, de que obra é difícil, de que dá muita dor de cabeça, de que a mão de obra dá muito trabalho, de que o orçamento geralmente estoura, de que o prazo geralmente estoura. E aí eu descobri que isso, na verdade, não precisa ser assim. Por que que isso não precisa ser assim? Primeiro, gente, construir uma casa, né, falar de casa, falar de habitação no Brasil é um dos sonhos que a grande maioria das pessoas tem. Né? Metade dos brasileiros, ó, tem uma reportagem aqui que fala que metade dos brasileiros ainda deseja realizar o sonho da casa própria. Tem várias estatísticas aí, uma grande parcela da população. É muito provável que você que está assistindo esse vídeo tenha sim esse desejo de ter a sua casa própria ou de reformar a sua casa própria, enfim. E isso que é talvez um dos maiores sonhos que o brasileiro tem, que as pessoas aqui têm, o seu maior sonho ele não pode ser um pesadelo. Né? O processo de realização do seu sonho não pode ser um pesadelo, não pode ser algo que você não vai querer se lembrar. O processo de construção de uma casa, o processo de uma reforma, ele deve ser um processo que você, enquanto cliente, enquanto dono, enquanto proprietário, deve aproveitar. E não ser uma coisa que vai te trazer dor, que vai te trazer dor de cabeça, que vai te trazer problemas, que vai te trazer confusão. Nós vivemos um momento hoje onde, né, nós temos aí incentivos, principalmente em relação à questão de financiamento habitacional, taxas de juros menores, enfim, isso varia com o tempo. Talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, pode ser que a gente não esteja num momento tão bom, pode ser que esteja num momento muito bom, mas isso, via de regra, no país acontece sempre, é algo constante, né? A questão de financiamento habitacional, a pessoa quer sair do aluguel, quer ter a sua casa própria, a gente trabalha também com isso, vamos falar sobre isso aqui também, mas o fato é, construir é um sonho da grande maioria dos brasileiros, provavelmente é um sonho seu que está aqui assistindo esse vídeo, e esse sonho ele tem que ser tratado como tal, ele não pode se tornar um pesadelo, não pode se tornar uma dor de cabeça. E aí, depois de algum tempo trabalhando, né, depois de algum tempo de estrada, ó, depois de 23 milhões de orçamentos, tá somando o valor total aí das obras, todos os orçamentos comerciais, residenciais, reformas que eu acompanhei, que eu executei, que eu tive presente, mais de 14 mil metros quadrados de projetos de engenharia, principalmente projetos de engenharia, alguns projetos de arquitetura. Eu descobri que existe uma fórmula, né? Existe um passo a passo para você conseguir atingir esse objetivo de ter uma obra sem dor de cabeça, de ter uma obra seguindo todos os padrões técnicos, todos os padrões legais, todos os padrões de boas práticas, e que é possível sim saber quanto que essa obra vai custar, saber que dia que essa obra começa, saber que dia que essa obra termina e visualizar essa obra pronta antes dela acontecer, através de projetos, através de imagens, através de representações gráficas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre qual que é esse passo a passo, qual que é essa fórmula para você conseguir atingir isso. Antes disso, tá, eu queria comentar com você sobre esse problema aqui. Ó. No Brasil, mais de 80% das pessoas elas praticam a autoconstrução. O que é isso? É construir por conta própria, construir sem o auxílio de um profissional, sem o auxílio de um arquiteto, sem o auxílio de um engenheiro, sem o auxílio de um profissional que tem habilidade e principalmente atribuição técnica e legal. Hoje, um pedreiro, um pintor, um armador, um carpinteiro, um ajudante, qualquer tipo de profissional, eletricista, encanador, esse profissional ele não tem respaldo legal para se responsabilizar pela sua obra. O único profissional que tem respaldo legal, técnico, de conselho, para se responsabilizar pela sua obra é o arquiteto e o engenheiro. São esses profissionais que vão responder legalmente, judicialmente, caso haja necessidade, pela sua obra. E geralmente as pessoas acreditam que
Apenas um pedreiro ou um construtor consegue resolver o problema da obra deles. Às vezes acreditam que é uma coisa muito simples, às vezes acreditam que contratar um profissional vai ser algo muito caro, às vezes acreditam que o serviço a ser executado é um serviço muito pequeno e não vale a pena ter a consultoria, ter ali a gestão de um profissional habilitado, ou muitas vezes as pessoas elas acham que conseguem resolver sozinhas, né? São N motivos que levam as pessoas a praticarem a autoconstrução, a tentarem resolver isso sozinhas, e o resultado disso é o pior possível. Geralmente, obra sem prazo para acabar, obra que você não sabe quanto vai gastar, erros que causam patologias graves, problemas sérios aí na sua obra e problemas que vão deixar você insatisfeito pelo resto da vida, que vão te incomodar. Existem problemas que se a obra não for executada certo da primeira vez, existem problemas que eles não se resolvem depois, ou que é caro demais resolver depois a ponto de precisar derrubar e fazer de novo. São coisas que podem te deixar insatisfeito, desconfortável, que podem te incomodar por toda a vida útil da sua obra. E por último, a gente tem o risco da ruína. O que é o risco da ruína? Uma edificação ela pode sim vir à ruína, cair, desmoronar por erros de projeto, por falta de projetos ou por erros de execução, por falta de um acompanhamento, por falta de verificação, por falta de conferência, por falta de orientação, tá? O pedreiro, o armador, o carpinteiro, o encanador, o eletricista, ele sabe colocar a mão na massa, ele sabe fazer o serviço dele e nós realmente precisamos desse profissional. Sem ele o serviço não acontece, mas é muito importante que você tenha a figura ali de um profissional que realmente toma a responsabilidade, o profissional que confere, o profissional que orienta, o profissional que tira dúvidas. Muito provavelmente, se você encontrar aí um mestre de obras, um pedreiro, um profissional que seja realmente bom, ele nunca vai topar fazer o serviço sozinho. Ele mesmo vai te instruir, vai falar, ó, esse serviço aqui precisa de um engenheiro. Eu sei executar, mas eu não sei calcular. Eu sei executar, mas eu não sei qual é a quantidade de aço, qual é a fiação certa, qual é o diâmetro certo, qual é o tubo certo. Isso quem sabe é o pessoal que calcula, é o pessoal que projeta. Então, às vezes o profissional ele é muito bom em colocar a mão na massa, em executar o serviço dele e você realmente precisa desse profissional. Mas além disso, você precisa de alguém que esteja ali unindo todas essas peças, programando a obra, gerindo, fazendo esses serviços acontecerem, né? Os serviços que precisam acontecer ao mesmo tempo, os serviços que precisam de um esperar o outro acontecer, tudo isso é muito importante e a figura do engenheiro, a figura do arquiteto, a figura do gestor, do responsável pela obra é a pessoa que vai conseguir instruir todo mundo, que vai conseguir fazer todo mundo trabalhar, que vai colocar prazo, que vai colocar meta, coisas tangíveis, que vai entender da gestão de obra, da gestão de custo, da gestão de cronograma. Olha o resultado aqui, ó, obras feitas sem projeto, obras sem acompanhamento, obras sem cuidado. Esse tipo de problema aqui, ó, são patologias que às vezes elas perduram aí o resto da vida, ficam trazendo desconforto, ficam trazendo aí uma série de problemas, são coisas que às vezes são caras demais de resolver, ou que às vezes mesmo com intervenção não se resolvem por completo. E em último caso, nós temos aqui realmente o fato de edificação cair. Uma notícia aqui que foi muito famosa na época, né? Um sobrado lá em Osasco que veio à ruína, né? E até nessa reportagem aqui a pessoa falava que a obra não tinha engenheiro, não tinha responsável e foram construindo ali da forma que deu e o resultado foi a ruína. Realmente as edificações elas podem cair quando você não tem acompanhamento, quando você não tem gestão, quando você não tem conferência, orientação, quando você não tem um projeto bem feito, bem calculado, você pode chegar sim nesse nível de problema aqui. Aqui uma outra imagem, ó, a cobertura de um posto de combustível. Ó, o projeto aqui não tinha sido dimensionado para receber energia solar, o pessoal colocou energia solar e a cobertura ruiu, né? Caiu completamente e são problemas extremamente sérios, muito graves e todos problemas que poderiam ter sido evitados se houvesse ali um profissional habilitado, um profissional capaz de gerir essa obra. Então o que eu quero te falar hoje é o seguinte, é possível sim
ter o auxílio de um profissional em todas as etapas da sua obra, tá? Desde os projetos, desde o momento em que você sonha, em que você começa a planejar isso, até o momento em que essa obra é entregue e principalmente um dos pontos mais importantes, a manutenção pós-obra, o acompanhamento após a obra para garantir também a durabilidade, garantir as manutenções necessárias. Você precisa de um profissional te acompanhando em todas as etapas do processo. É possível sim você ter projetos compatibilizados que vão facilitar a sua execução, que vão gerar economia. Projeto, gente, é a coisa que mais tem o poder de gerar economia em uma obra. O item, a peça técnica que mais tem poder de diminuir custos, de colocar isso dentro de um orçamento, são os projetos. O projeto ele traz economia, ele evita retrabalho, ele orienta melhor a equipe que vai executar, evita que aconteçam erros, que aconteçam problemas. É o item que geralmente as pessoas mais tentam economizar e é o item que mais tem o poder de fazer a obra realmente diminuir o custo, a obra ter durabilidade, a obra ser executada da forma correta. E a terceira coisa, é possível sim saber o custo real, não só uma estimativa, não só um chute, mas saber de fato ter a sua obra ali quantificada, planilhada e saber de fato quanto que a sua obra vai custar e você poder se programar financeiramente para construir, para reformar, você poder se programar dentro de um cronograma, dentro de um orçamento, dentro de um projeto previamente feito para que isso aconteça assim da melhor forma possível. Então, continuando, né? É possível saber que dia que a sua obra vai começar e saber que dia que ela vai terminar e ter uma obra dentro de todos os padrões, além dos padrões normativos, além dos padrões legais, além dos padrões de boas práticas, recomendações do fabricante, aplicação correta de materiais e também a questão de manutenção pós-obra, ter alguém te auxiliando ali nas manutenções que vão te ajudar a garantir que a sua edificação tenha toda a durabilidade necessária aí ao longo da vida. Então, como que você define exatamente como que vai ser a sua casa, a sua edificação, a sua reforma? Primeiro passo, o seu sonho, aquilo que está na sua mente, que está no seu coração aí, o seu desejo de construir, o seu desejo de reformar. Antes de qualquer coisa, ele precisa ser traduzido para o papel. Geralmente, quem faz esse trabalho de traduzir o seu sonho para o papel é o profissional de arquitetura. É o profissional que estudou para isso, é o profissional que tem todas as ferramentas, todas as habilidades para pegar isso aí que está na sua mente, que está no seu desejo aí, da sua família e colocar isso no papel. Para quê? Para que outras pessoas possam olhar esse papel e entender o que vai acontecer. É literalmente a tradução daquilo que está na sua mente, daquilo que você gosta, daquilo que você precisa, de todas as suas necessidades, e isso é feito de forma específica, tá? Um bom profissional de arquitetura, ele nunca vai repetir um projeto, é sempre algo feito de forma personalizada para você, para a sua situação, para a sua circunstância. Então, quem vai traduzir esse sonho para o papel, via de regra, é o profissional de arquitetura através dos projetos de arquitetura e dos projetos de interiores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. E depois disso, depois do projeto de arquitetura, depois do projeto de interiores, a gente tem também os projetos de engenharia, né? São todos os subsistemas aí da edificação que vão fazer com que a edificação funcione realmente. A gente vai começar a falar disso daqui a pouquinho de forma mais específica, tá bom? Dicas para contratar profissionais. Como que você contrata um arquiteto, como que você contrata um engenheiro, como que você contrata uma construtora, tá? Primeiro, redes sociais. Hoje, a grande maioria dos profissionais tem um portfólio online, tem uma rede social onde essa pessoa posta ali o seu trabalho e é um local bacana de você ter o primeiro contato, de você se identificar com o estilo daquele arquiteto, com o estilo daquela construtora. É uma porta de entrada, tá? A partir disso, você pode marcar uma reunião com essa pessoa, né? Entrar em contato, marcar um atendimento, ver se vai dar certo. Porque é muito importante que você se dê bem.
com as pessoas que vão estar ali com você te auxiliando, o arquiteto, o engenheiro, porque é uma relação que dura por muito tempo e realmente precisa do santo bater, né? Essa expressão do santo bater precisa de dar certo, precisa de ter essa conexão para que o resultado realmente aconteça. Tá? Segundo ponto é entender bem o que faz parte e o que não faz parte do contrato. Eu vou falar com você aqui nessa aula quais são os projetos necessários, o que você precisa, o que via de regra se é contratado, e você precisa entender dentro da proposta ali desse profissional o que de fato está sendo contratado e o que não está sendo contratado. É muito importante que você tenha a totalidade de projetos que são necessários para conseguir executar a sua obra. Outra coisa importante nessa contratação, todos os serviços que você for contratar, projetos de arquitetura, projetos de engenharia, você precisa ter prazo de entrega, tá? Prazo de entrega definido em contrato, de tudo aquilo que está sendo contratado, que está sendo pago, você precisa que o profissional estabeleça ali prazos, tá? E é muito importante que a entrega desse material seja feita aí de forma física, de forma digital, mas principalmente que seja entregue, tá? Projetos finalizados, projetos plotados, projetos em PDF, se possível que no contrato esteja lá que os projetos devem ser entregues impressos, que é um projeto de fato finalizado, que foi enviado para a gráfica, que foi plotado e que está pronto para ir para a obra, tá? Então as dicas para contratar profissionais é isso. Primeiro ponto, gerar conexão com o profissional ali através da rede social, entender, gostar do trabalho, marcar uma reunião para ver se realmente essa conexão vai dar certo, se isso vai funcionar, e depois entender o que você está contratando, ter datas para tudo e ter uma entrega realmente que aconteça ali física de projetos finalizados, tá? Você tem que tomar muito cuidado para primeiro contratar tudo que precisa e depois receber tudo que foi contratado, tá bom? Qual que é o fluxo correto para a execução da obra? Primeiro você faz os projetos, todos os projetos de arquitetura e todos os projetos de engenharia. A partir do momento que você tem todos os projetos de arquitetura e que você tem todos os projetos de engenharia, você consegue ter um orçamento. O que é o orçamento? É o conjunto de tudo que vai ser necessário. O que é o tudo? Material, mão de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos, encargos sociais, taxas de prefeitura, taxa de banco, taxa de análise de projeto, taxa de aprovação, taxa de ligação de água, ligação de energia, documentação de final de obra para você tirar o habite, todo esse trâmite legal, consultorias, sondagens, serviços técnicos que você precisa contratar, você precisa de um orçamento, um documento que reúna ali de fato todos os custos necessários da sua obra nos mínimos detalhes, tá? Nos mínimos detalhes. E a partir do momento que você tem esses projetos e que você tem esses orçamentos, que você tem esse documento, essas peças técnicas, você consegue ter também um cronograma, né? Você não consegue precificar um serviço sem dar prazo para ele. Você não consegue ter o preço de um serviço sem que o profissional considere também quanto tempo vai levar. Então, esse conjunto, projeto de arquitetura e de engenharia, orçamento e cronograma, é o segredo do sucesso, é o segredo de uma obra bem feita, tá? Lá no meu Instagram, no Instagram da LM Soluções Engenharia, tem alguns vídeos, alguns posts falando sobre como que essas peças se relacionam, como que você prioriza isso aqui para você fazer, por exemplo, os projetos caberem dentro do orçamento ou fazer o orçamento caber dentro do cronograma. Existe uma forma como isso aqui se relaciona. Eu não vou falar disso aqui porque já tem outro vídeo e eu quero te aconselhar, te pedir, dá um pulo lá no Instagram, lá nos destaques dos stories e no nosso IGTV também. Tem alguns vídeos falando sobre isso, eu queria te aconselhar fortemente a ir lá e olhar isso aí também para ver a correlação dessas três peças técnicas, tá bom? Aqui eu quero te falar do fluxo ideal, o que você precisa que aconteça. Então, projetos, orçamentos e cronograma. Dessa forma você vai ter definido o que vai ser feito, quanto vai custar
e quanto tempo vai levar, tá bom? Aqui você começa a fazer esse alicerce, a definir essa base para você ter esse sucesso aí na sua reforma, na sua obra, naquilo que você for fazer. Então, aqui, ó, qual que é o fluxo correto de projetos de arquitetura? Primeiro, você vai fazer o projeto arquitetônico legal e o projeto executivo. Os dois são feitos mais ou menos junto, tá? Um é o que vai para a prefeitura, o projeto legal geralmente é um projeto mais simples, é simplesmente ali para mostrar para a prefeitura que o profissional está respeitando os recuos, a taxa de ocupação, o índice de permeabilidade do solo, aquilo que pode ser construído, tá? Por mais que o lote seja seu, você não pode fazer tudo aquilo que você quer no seu lote. Existem alguns limites legais que a prefeitura do município estabelece e isso vem de uma série de fatores de crescimento da cidade, enfim. E você precisa respeitar isso para poder ter toda a documentação da sua obra e para não ter nenhum problema de fiscalização. Então, isso aí é função do projeto legal, é o projeto que vai para a prefeitura. Além do projeto legal, a gente tem também o projeto executivo, é o projeto que vai para a obra, que tem ali todas as cotas, as medidas, as dimensões, os ambientes, todos os detalhes que você pensou, que você conversou com o seu arquiteto, eles vão para esse projeto executivo, é o projeto que vai para a obra, é o projeto que fica lá na obra e que realmente guia ali a equipe de execução. Tá? E nós temos também os projetos de interiores, que são os projetos que vão trazer aí toda a beleza, conforto, funcionalidade, que vão deixar a sua casa mais aconchegante, que vão deixar ela realmente com a sua cara. É um projeto completamente personalizado e é muito importante que você tenha os projetos de interiores, a parte de iluminação, forro, a parte de definição de itens de acabamento, a escolha aí dos pisos, das tintas. Muita gente acredita que consegue ir na loja e escolher esses itens, mas é um serviço muito importante, muito complexo, fazer todos esses itens casarem, fazer todos esses itens trabalharem de forma correta aí no todo, né? Compor os ambientes, compor a decoração, isso é muito importante e faz parte aí também de conforto, de usabilidade, de tornar a sua casa um ambiente realmente gostoso de se estar. Então é muito importante que ao contratar um profissional de arquitetura, você tenha projeto legal, projeto executivo e projetos de interiores, tá? Não necessariamente precisa ser o mesmo arquiteto. Algumas pessoas contratam um arquiteto para fazer o executivo e contratam outro arquiteto para fazer o interiores, não tem problema nenhum nisso. O importante é que você tenha todos esses projetos, tá? Depois disso, a gente entra aqui nos projetos de engenharia, todos, e quando eu falo todos, são todos mesmo, os subsistemas para que a sua casa funcione corretamente. Estrutura, fundações, instalações elétricas, energia solar, telecomunicações, cabeamento estruturado, a parte aí de internet, instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais, ar-condicionado, gás, automação, tudo aquilo que vai ser necessário para o correto funcionamento da sua edificação. Geralmente é muito comum no mercado profissionais que fazem lá estrutura elétrica, hidráulico e te entrega e como se isso fosse o todo. Tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado ao contratar projetos para que você saiba, para que você tenha realmente a totalidade disso aqui, todos os projetos necessários. É muito importante, vai ser muito importante na execução da obra, vai ser muito importante para o orçamento, vai ser muito importante para que tudo funcione de forma perfeita lá no final. Então você tem aqui um checklist e se você se cadastrou para assistir essa aula, esse material ele foi para o seu e-mail. Então você tem um checklist aí de tudo que você precisa, todos os projetos de arquitetura e todos os projetos de engenharia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que você tem que fazer durante a execução da sua obra, aonde você tem que focar, o que você precisa entender. Você contratou um profissional para te ajudar, então você não precisa entender de execução. Você não precisa saber como que é feito um chapisco, como que é feito um reboco, como que é assenta uma alvenaria. Isso aí vai ser função do profissional que você
contratou, tá? Você vai buscar esse auxílio técnico e você precisa confiar nessa pessoa que você contratou. Se você não confia, se você não se dá bem, se você tem alguma desconfiança com esse profissional, troque de profissional, tá? Muito simples, e você vai tratar diretamente com esse profissional responsável, tá? Não é legal que você chegue na obra e trate ali diretamente com o pedreiro, diretamente com o ajudante, diretamente com o marceneiro, com o carpinteiro, não. Trate com a pessoa que você contratou. Você contratou essa pessoa para que ela coordene todo o resto. Então, trate diretamente com essa pessoa, tire as suas dúvidas, questione sim, você tem total liberdade para fazer isso, mas trate com essa pessoa. É muito importante que esse relacionamento ele seja um relacionamento bom, tá? Geralmente eu fico amigo de todos os meus clientes, amigo pessoal mesmo, porque construir uma casa, executar uma reforma é algo muito íntimo, né? Você acaba ficando muito íntimo das pessoas e acaba gerando essa relação mesmo de amizade. Então é importante ter esse auxílio, ter essa relação de confiança, ter essa relação de amizade mesmo com o profissional. E o que que você vai fazer? Você vai focar nas peças técnicas de gestão. Você quer que a sua obra esteja dentro do escopo definido, dentro dos projetos, dentro daquilo que foi definido, elaborado de projeto. Então você tem as imagens, você tem os projetos e você precisa que o resultado final seja aquele. É esse resultado que você está esperando. Você tem um orçamento e você tem um cronograma. O orçamento, o cronograma e os projetos, você não precisa ser técnico para entender. São documentos que a elaboração deles é muito complexa, mas depois que eles estão prontos é fácil entender. O cronograma tem as datas de todos os serviços que vão ser executados, então é fácil você executar, você acompanhar quais serviços estão sendo executados. E o orçamento tem o preço de tudo, então você vai acompanhar se aquilo que está sendo comprado, se aquilo que está sendo pago por você está realmente de acordo com o orçamento. Então você vai focar nessas peças técnicas de gestão. Você vai focar nesse relacionamento com esse profissional, marque reuniões semanais se você achar necessário, vá no escritório, marque reuniões na obra, tire as suas dúvidas, mas confie nesse profissional e confie nas peças técnicas de gestão. Você vai focar em saber se a sua obra está dentro do prazo e como que está a saúde financeira dessa obra, se ela está dentro do custo ou não, o que aconteceu e o que está sendo feito para trazer essa obra de volta para o cronograma, caso ela esteja fora do cronograma, ou trazê-la de volta para o orçamento, caso ela esteja fora do orçamento definido. Então você, cliente, você precisa focar nessas peças técnicas de gestão e deixar o resto por conta dessas pessoas que você contratou e que você precisa, né, de confiar nessas pessoas, tá bom? O que que você tem que fazer durante a sua execução, né, durante a execução da sua obra? Foi o que eu acabei de falar. Não tem como saber se a obra está fora do custo planejado se não tiver orçamento. Não tem como saber se a obra está fora do cronograma especificado se não tiver um cronograma prévio. Então você precisa dessas peças de gestão para poder gerir, para poder acompanhar, para poder entender o que está acontecendo. E perguntar, né? Falar mais uma vez, se você tiver dúvida, pergunte. É a coisa mais importante, talvez, da sua vida que você está fazendo. Você está realizando um grande sonho e a ideia é que você tenha, sim, comodidade, que você tenha tranquilidade, que você não tenha dor de cabeça, mas que você tenha também transparência, que você tenha um bom atendimento, tá? O que eu sempre falo para os meus clientes? Obra tem problema. Obra tem muito problema, muita dor de cabeça, acontece um monte de coisa na obra. Mas a minha função, né, a nossa função de profissional é não deixar esse problema chegar em você. Você nos contrata para resolver esse problema para você. Então, muitas coisas vão acontecer e você só vai ficar sabendo da solução. O importante para você é a solução. Se o profissional faltou, se faltou material, se teve algum problema, se alguma coisa foi feita errado, quem vai resolver isso sou eu.
tá? Você vai focar nas peças técnicas, você vai focar na gestão, em saber se está dentro do prazo, se está dentro do custo, mas os problemas de obra, o dia a dia de obra, o trato com os profissionais, isso fica a cargo da construtora, fica, né, na nossa responsabilidade para que você tenha comodidade e nós vamos resolver todos os possíveis problemas. Existem problemas sim, a gente não esconde isso, existem erros sim, a gente não esconde isso, mas a diferença de você ter uma empresa séria, de ter um profissional habilitado, é que você vai ser assistido em todos esses problemas eles não vão chegar até você e se chegar, vai chegar com solução, nunca vai chegar problema para você, vai sempre chegar solução, vai sempre chegar opções de resolução de problemas e nunca simplesmente um problema propriamente dito. A ideia é trazer para você total comodidade, transparência, segurança, qualidade naquilo que nós fazemos. Então, hoje a ALM Soluções Engenharia, a nossa empresa, ela oferece esses serviços aqui, ó, regularização e aprovação de projetos na prefeitura, toda a parte de documentação, tá? Os projetos de arquitetura e engenharia, nós temos arquitetos parceiros que indicamos, que trabalham aí em conjunto com a gente e nós nos juntamos realmente para levar o melhor, para pensar soluções, para levar o melhor para você, cliente. Elaboração de orçamentos executivos de obra, tá? Um orçamento real, com cotações de mercado, com quantitativos de acordo com a sua obra, orçamentos e projetos totalmente personalizados, adequados à sua realidade de fluxo de caixa, quanto de dinheiro você pode gastar por mês na sua obra, adequados à sua realidade de desejo de dinheiro, à sua realidade de cronograma, cronogramas detalhados de execução de obras e consultorias diversas aí em reformas, reparos de patologias, manutenções preventivas e manutenções corretivas, tá? Tudo isso com todo o respaldo técnico e jurídico, tá? Emissão de anotação de responsabilidade técnica e todas as garantias legais aí nos serviços oferecidos, tá? Hoje nós já temos aí mais de 23 milhões de reais em orçamentos realizados, todos de obras que terminaram dentro do custo, tá? Obras de reformas, construções residenciais, comerciais, os mais diversos tipos de obra, mais de 14 mil metros quadrados de projetos realizados, dos mais diversos tipos de obra também. Então, assim, é buscar realmente fazer o nosso melhor, nós buscamos realmente fazer tudo que está ao nosso alcance para que a sua obra aconteça da melhor forma possível, dentro dos padrões técnicos, dentro dos padrões normativos e que você tenha aí total comodidade, total segurança naquilo que está acontecendo, tá bom? Nós chegamos ao final dessa aula, tá? Eu acredito que nós conseguimos passar aí por todo o fluxo, por tudo aquilo que é necessário fazer. Eu imagino que você agora tem muito mais clareza daquilo que você precisa fazer para realizar o seu sonho de construir ou reformar. Caso você tenha dúvidas, tá? Existe aqui uma seção de comentários, existe aqui o nosso contato de WhatsApp, você pode entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas, mas principalmente, a partir de agora, você tem 3 opções, tá? A primeira opção é não acreditar em nada que eu te falei. Tá? Talvez você acredita que obra não precisa de projeto, talvez você acredita que não existe esse negócio de orçamento, de saber quanto realmente a obra vai custar, talvez você não acreditou em nada disso que eu falei, isso para você é uma baboseira e tá tudo certo. Obrigado pelo seu tempo, foi um prazer ter você aqui. A segunda opção que você tem é o seguinte, agora você sabe esse método, você aprendeu, você assistiu essa aula, não tem como tirar isso de você mais. Você acessou um conhecimento de que realmente é possível fazer isso e você vai aplicar esse método independentemente de qual seja o profissional que você vai contratar. Talvez você assistiu esse vídeo aqui, mas você tem o interesse de contratar outra empresa, um concorrente nosso aí no mercado. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Só foca naquilo que eu falei que você precisa fazer, tá? Contratar todos os projetos que você precisa, contratar um orçamento, contratar
um cronograma e focar nessas peças técnicas de gestão. Se você tem um profissional de confiança, alguém que você já conhece, mostra esse vídeo para ele, mostra esse material para ele, e cobre dele isso, tá? Você tá no seu direito de cobrar isso. Isso é o mínimo que a gente precisa fazer para ter sucesso aí, para ter qualidade aí nas nossas obras. Então você pode implementar isso com outro profissional, com outra empresa, não tem problema nenhum, tá? Te agradeço muito por você ter estado aqui e te desejo todo o sucesso do mundo aí nas suas obras, na realização do seu sonho também, tá bom? E me manda um comentário aqui, me manda uma mensagem depois falando que isso aqui te ajudou, mesmo que você vá contratar outra pessoa, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. E você tem uma terceira opção, que é se aprofundar um pouco mais nesse método, se aprofundar um pouco mais nesse passo a passo, tirar todas as suas dúvidas de forma presencial comigo, tá? Aqui nessa página tem um formulário aqui embaixo, onde você pode colocar aí os seus dados, me explicar um pouquinho do que é a sua situação, o que você deseja fazer, e a partir disso, tá, eu vou oferecer para você que assistiu essa aula até o final e que preencher aí os dados, preencher esse formulário, eu vou oferecer para você uma consultoria gratuita, tá, um atendimento presencial para montar com você um plano de ação, te indicar profissionais, te indicar projetos, a gente montar uma proposta específica, personalizada para você, de acordo com a sua necessidade, para que você possa realizar o seu sonho de construir, de reformar, de ter a sua casa, de ter o seu escritório, a sua loja, seja lá o que for, nós estamos aqui à sua disposição para te ajudar. Então você pode agora clicar aí nesse formulário, já responder esse formulário, marcar o seu horário de atendimento, entrar em contato aí com a nossa equipe, marcar o seu horário de atendimento e dar o primeiro passo na direção da realização desse sonho. Vai ser um prazer poder receber você no escritório, tomar um café, conversar, entender quais são as suas demandas e montar um plano totalmente personalizado para você, para sua família. E é isso, tá? Chegamos ao final. Quero te agradecer mais uma vez por ter ficado aqui comigo. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se mudou a sua percepção sobre obras, sobre reforma, sobre construção civil, eu queria te pedir duas coisas. A primeira é: escreve aqui nos comentários o que você achou. Tenha total liberdade aí para entrar em contato, tirar suas dúvidas, marcar o seu atendimento. E a segunda coisa é: compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que já tiveram problema com construção, que querem construir, que querem reformar, pessoas que você conhece, que você acredita que elas precisam ouvir isso aqui, que isso aqui vai ajudá-las de alguma forma. Compartilha com essas pessoas, pessoas que você ama, pessoas que você conhece, amigos de trabalho, família, gente que precisa entender isso aqui para poder ter obras realmente sem dor de cabeça, sem problemas, sem preocupação, com comodidade, com tranquilidade, com segurança, tá bom? Te vejo em breve no nosso atendimento presencial. Estamos à disposição de vocês aí nas nossas redes sociais, tá? A gente está sempre colocando lá caixinha de perguntas, sempre tentando postar ali um conteúdo para realmente ajudar você ali no seu dia a dia, na sua construção, na contratação dos seus projetos, no planejamento da sua obra. Então é isso, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus, foi um prazer ter vocês aqui e até breve.